história, né? A importância da igreja, né? A igreja como a consolidação da cultura no Ocidente. Como a fundação de um monte de sociedade. As universidades, pô. Tu que é católico, estamos falando alguma merda aqui, cara? Não, zero. É bom ter um disclaimer aí se precisar, né? Um fact-check, né? A igreja, em grande parte, construiu o Ocidente, né? Acho que não tem muito... Você pegar, a gente tá falando sobre isso, as universidades vieram da igreja, a Universidade de Oxford, a Universidade de Bolonha, as primeiras universidades todas vêm da igreja. A escrita... Acho que até a ideia de hospital, né? De trabalho A ideia de hospital social. veio super da igreja. Inclusive, uma pessoa que foi pioneira foi Santa Isabel de Portugal. Sim. Que era esposa de Dom Dinis, foi uma das pioneiras em hospitais. Então, no geral, foram freiras, pessoas que começaram a acolher as pessoas. A escrita, como nós temos. No mundo antigo, o pessoal escreve em caps lock, né? Você pegar uma tábua grega, Sim. é dificílimo ler aquilo. E aí, no Renascimento carolíngio, então a Idade Média teve a queda do Império Romano. Só para dar um contexto pro pessoal do que aconteceu ali, né? E aí tem um período muito difícil, porque invasões bárbaras, depois começam invasões muçulmanas. E aí, quando os muçulmanos estão entrando na França, aparece a figura do Carlos Martel, que é um líder militar franco, era um povo germânico, mas que habitava o que hoje é o norte da França, né? E eles ganham batalhas épicas, começam a crescer, e depois Carlos Magno consolida uma espécie de império cristão. E aí o Carlos Magno faz um renascimento intelectual e cultural chamado Renascimento Carolíngio, com base nele. Na Inglaterra eles fazem uma cópia disso, uma mini cópia. Quem assistiu, sei lá, The Last Kingdom, viu a figura do Alfredo Grande, que fez basicamente a mesma coisa. O cara ganhou várias batalhas, criou um reino, e aí começou um renascimento cultural. O Carlos Magno contratou o Alcuino de York, que era um monge inglês, puxou para perto. Abade Alcuino, né? Que era tinha uma tradição muito legal de mosteiros na Inglaterra e arte, o pessoal era muito grande na arte. O Einhard, que era um arquiteto espetacular. Então, ele botou uma tropa de elite de figuras da igreja para começar a fomentar a cultura. Daí que vem a escrita como nós temos, com a minúscula, que você consegue a letra cursiva, a música, textos antigos que depois do canto gregoriano vai ter... Muita gente não sabe, o Dó, Ré, Mi vem num salmo. Salmo? É um salmo. O Dó, Ré, Mi é um Domine, são trechos de um salmo, daí que vem a nossa notação musical atual. As pessoas que criaram a música clássica derivaram do toque nas catedrais, que era o toque polifônico, que era uma variação dessa notação, e daí criaram a música clássica. Então, e na época do Carlos Magno, começou um projeto de alfabetizar as pessoas, criar proto-escolas, se criar as escolas catedrais, que na catedral você ia lá para estudar, então o pessoal viajava, fazia às vezes longas jornadas para isso, e desse movimento das escolas catedrais que surgiram as universidades. Então, a Idade Média, o pessoal tem um preconceito tosco agora, a Idade das Trevas, então o cara não sabe falar qual século, aonde, qual período. Na verdade, tiveram vários movimentos de grande restauração intelectual. E a nossa cultura vem muito daí. Sem hospitais, universidades, escolas, sei lá, o jeito que a gente escreve, a música, a nossa cultura seria totalmente diferente. Isso tudo passou da igreja. Pois é.